E nesse vídeo de hoje é continuação do vídeo anterior que nós vamos falar de como eu consigo colocar em prática tudo que eu aprendi em relação a neurociência, expansão de consciência, lei da atração, mas agora de forma prática. No vídeo anterior eu expliquei a teoria, porque a gente precisa aprender a teoria para depois conseguir colocar em prática. Então se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá, assiste para depois prosseguir com esse. Então se você já assistiu o vídeo anterior, já dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Meu nome é Eric Moraes e no vídeo de hoje iremos falar de forma prática como eu aliei neurociência, expansão da consciência, lei da atração, seja lá o que você quiser nomear em relação a como a gente podemos mudar a nossa vida, a nossa rotina, as nossas coisas ao nosso redor com a nossa mente. Então, a forma mais prática que eu aprendi para aplicar na minha vida foi a seguinte, que é possível também a gente mudar de fora para dentro, em vez de a gente mudar de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, você precisa mudar de dentro de você para depois acontecer as coisas à sua volta. E isso é verdade. Porém, também aprendi que ao contrário também funciona e para mim foi muito mais eficaz. Então, como que eu vou dar esse exemplo? Eu tenho um problema muito grande em relação a acumular as coisas. Rapaz, eu sempre acho que uma roupa que eu vou dar para não, essa roupa ainda um dia vai servir de mim, eu vou usar. Não, essa roupa para aquela ocasião X, Y, eu vou usar ela. Na verdade, eu nunca uso. E também, o que acontece? Esse é um efeito padrão, que eu já expliquei na relação do efeito ETS, que eu sempre acumulava muita coisa, acumulava muita tranqueira em casa, um monte de coisa, um monte de carcarejo, que, sinceramente, nem sei para que eu fazia isso, eu não usava praticamente nada. E aí eu aprendi no livro que era possível eu mudar de fora para dentro, de alguns cursos que eu fiz. E o que eu pensei? Falei, isso funciona, vamos começar então. Eu comecei a fazer pelas roupas. Então, eu comecei a doar todas as roupas que eu não usava. Doei. Inclusive, eu tenho mais roupa a doar ainda. E essas roupas minhas, por incrível que pareça, são roupas que eu tenho mais de 10 anos de uso. E por que eu acumulava isso? Não faço a mínima ideia. Eu tenho um sentido dentro de mim que eu sempre acumulo. Faço até ideia, mas não é o tempo do vídeo de hoje. Então, eu reprogramei minha mente com as roupas. Eu comecei a pegar e doar todas as roupas que eu não usava, comecei a desfazer de coisas. E a partir do momento que eu comecei a usar o fluxo de doação de roupa, eu também coloquei no meu guarda-roupa que eu só tenho roupa que eu utilizo. Inclusive, tem uma forma de eu estar fazendo aqui no canal, vocês podem até perceber que toda vez eu estou com uma camisa diferente. Que é uma forma da minha mente se programar que tudo que eu tenho eu uso em abundância e eu faço o fluxo das minhas roupas ser utilizado. Com isso, eu parei também de ser uma pessoa acumuladora em relação a finanças, né? Então, às vezes eu acumulava muita coisa que, sinceramente, eu não utilizava. Então, eu comecei a ser uma pessoa mais próspera. Porque o que acontecia? Antes eu era uma pessoa que segurava muito dinheiro. E fazia economia besta. Hoje em dia, não. A partir do momento que eu mudei o fluxo em relação às minhas roupas, e por incrível que pareça, eu também comecei a mudar minha relação com o dinheiro. Meio maluco isso, né? Mas, como eu expliquei anteriormente em relação ao efeito TEDS, a nossa mente sempre busca padrões, né? Outra forma que eu fiz, eu comecei a criar o hábito de ir para academia. Eu falei assim, não, todo dia que academia, todo dia. E, sinceramente, tinha dia que eu ia na academia só para conversar fiado e não fazia um exercício. Meu personal que lute em relação a isso. E aí, eu comecei a ter a disciplina para ir todo dia na academia. Hoje em dia, se eu não vou na academia, eu já não engordo, eu já me sinto mal. Com esse hábito, eu também adquiri o hábito de todo dia gravar vídeo. De todo dia subir um vídeo pro YouTube, todo dia postar em outras redes sociais. Por quê? Porque o meu padrão na minha mente já foi criado, que eu fiz com a academia. Então, o que você precisa fazer? Como que você coloca isso em prática? Busque alguma área da sua vida que seja muito mais simples, que seja, pode falar, preguiçosa de você conseguir a criação para mudar as outras áreas. Então eu comecei com as roupas, comecei a doar as roupas. E sinceramente foi doído para mim ter que doar as roupas. Mas depois que eu comecei a doar, seja como você quiser classificar, eu vou classificar que a energia do universo, as coisas começaram a circular na minha vida muito melhor depois que eu doei as minhas roupas. Então você pode fazer isso com qualquer outra coisa. Por exemplo, você tem o hábito de ter a casa suja. Comece a ter o hábito de ter todo dia a casa limpa. Você vai ver que em outras áreas da sua vida você vai se organizar. Um outro exemplo, minha mesa era bagunçada e por aí vai. Eu comecei a usar a agenda, anotar as coisas. E o que aconteceu? Não só meu serviço ficou mais organizado, como também minha casa ficou mais organizada. É o efeito padrão, o efeito TEDS que eu expliquei no vídeo anterior. Então, comenta aqui embaixo o que você vai mudar na sua rotina, qual é a área que você quer mudar, com uma pequena ação para impactar as outras áreas da sua vida, para impactar as pessoas ao redor.
Então, se você gostou desse vídeo de hoje, já compartilha com alguém que essa mensagem possa fazer sentido. Dá um joinha aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!